Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus da Igreja, que Deus esteja sobre a vida dos irmãos. E hoje vamos debater Mateus capítulo 7, que é a conclusão do Sermão da Montanha, quando Jesus ensina os seus discípulos e quem está ao redor. Eu já gravei Mateus 4, 5 e 6, né? Porém eu não sei se eu publiquei ainda. Então depois que eu gravar esse vídeo, eu vou ver se eu publiquei. Se eu não publiquei, eu vou publicar também junto com o Mateus 7, tá? Mateus capítulo 6, ele faz uma admoestação, né? Mateus capítulo 6 diz: portanto, vós orai em assim: Pai nosso que estás no céu. Todos, então, eu vou ver se eu gravei, né? Porque eu não posso revelar se eu não gravei. E aí depois, se eu não gravei, eu gravo e trago pra vocês também. É que hoje eu tive fisioterapia e eu recém cheguei em casa, ok? Vamos lá. Jesus concluiu o Sermão da Montanha. Ele ordena que não devemos julgar. Então Mateus capítulo 7 lhe diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Aqui a palavra julgados, ela vem de prestar contas, né? De responsabilidade, de alguém responsável. Ou seja, se tu não quer que alguém te cobre essas coisas, não julga, não cobra, né, do outro. Porque com isso que julgar de ser julgados, e com a medida que tiverdes medido, hão de medir a vós. E porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, né? Argueiro significa uma felpa ou um cisco, né? Então, porque tu repara no cisco do olho do teu irmão, se tu não tirou a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que há uma trave no teu olho? Aqui Jesus condena esse tipo de prática. Ele diz: hipócrita, né? Tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás claramente para tirar a trave do olho do teu irmão. Esse hipócrita, Jesus, quando fala sobre isso, lá em João capítulo 8, no verso 7, diz: e como insiste em perguntar, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Que João, o Evangelho de João, está relatando, né? A passagem da prostituta, desculpa, não, da adúltera,
desculpa, que foi utilizada pelos judeus, né? E por ela ser utilizada, Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Ou seja, tu não é ninguém para julgar, porque tu também tem pecado, né? Nós devemos ter graça diante dos nossos irmãos, assim como o Senhor é gracioso para conosco. E aí ele diz, ó, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as pérolas, porque não as pisem com pés e voltando vocês perdem. E aí Jesus ele dá um conselho muito valioso que eu gosto muito. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é homem que pedindo pão, que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Sendo vosso, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Desculpa, querido. A minha voz hoje eu tô meio descoordenado, tá? Então aqui Jesus ele está dizendo, querido, que nós não devemos ensinar aquilo que não fazemos, né? Nós devemos primeiro pedir ao Pai em oração em nome dele, para que as nossas preces sejam atendidas. Como tu quer receber uma bênção se tu nem tirar o trabalho de pedir e conversar com teu Deus, com teu Senhor, amado? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, ele sabe o que eu preciso. Sim, ele sabe, mas ele quer te ouvir, ele quer que você busque ele quer que você se mostre dependente dele, né? E aí ele disse mais, Jesus: você não é ninguém para julgar alguém. Você também tem pecado, você também tem problemas, você também errou. Então não julgue o seu irmão, que nem nós lemos no caso da mulher, né, que adulterou. Ele diz: e mesmo Deus, mesmo os homens sendo maus e pecadores, imperfeitos, eles sabem dar boas coisas aos seus filhos, mesmo sendo maus. Eles sabem amar e cuidar de seus filhos. Imagine o próprio Deus, que é perfeito, não vai saber recompensar aquele que é fiel. Ele vai com certeza
E essa escritura vai bem de encontro que a igreja do Senhor ela será arrebatada, né? Porque nós, embora esse não seja o assunto, o Senhor não vai deixar a gente passar coisas que não são tribulações desnecessárias. E aí lá no versículo 13, eu vou pular alguns aqui, tá? No 12 diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui a palavra façam vem, né, de caridade, né? Tu ser caridoso com alguém. Lá em Provérbios, no capítulo 24, diz assim: não digas como ele me fez a mim, assim eu o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo sua obra. Ou seja, que Jesus está dizendo que você tem que exercer a caridade. Você não pode pensar que as pessoas têm que te servir só e você não é caridoso para com elas, porque isso não vem de Deus, né? E ele diz: entrai pela porta, preste atenção nisso, querido. No 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e se passou o seu caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por aqui está ele, mas deve ser ela, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Desculpa, não, tá certo. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e se passou do caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e a poucos são os e poucos a quem encontram. Aqui Jesus, ele está fazendo uma reflexão que você tem dois caminhos, né? Você pode ser do bem ou você pode ser do não. Você pode seguir a justiça ou pode, né, não seguir e ir pro lado do mal. Jesus ele está dizendo o seguinte: entrai pela porta estreita, né? Me sigam, porque eu sou a porta que leva a vida eterna. Agora, se vocês entrar pela outra porta, essa que leva à condenação eterna. Vejam, querido, eu não estou falando isso para assustá-lo, estou falando isso porque é o que Jesus fala, né? Eu estou usando somente a Bíblia aqui, somente, né? Porque, e aí ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm como ovelhas, né? Mas interiormente são lobos, e lobos devoradores. Ovelhas aqui quer dizer o seguinte: a gente vai ver, ovelha é aquele que engana, né? Deixa eu achar aqui. Engano,
na verdade, verdadeiramente, são lobos devoradores, né? Lobos devoradores. Ezequiel fala um pouco sobre isso. Se você quiser ler depois, pode pegar lá em Ezequiel, capítulo. Deixa eu só tirar aqui. Depois eu passo a referência. E ele diz: pois são frutos, por seus frutos os conheceis. Porventura colhem-se uvas dos pinheiros ou dos figos dos abrolhos? Assim toda árvore que produz bons frutos e toda árvore que produz frutos maus. Aqui Jesus ele faz menção de vários, elementos, de várias figuras, para dizer que existem dois caminhos que a gente tem que escolher e que a gente só vai poder seguir um. Ou tu é do bem, ou tu é do mal, ou tu é justo, ou tu é ímpio, ou tu é de Deus, ou tu não é. Não há meio termo. Mas Deus, ele é gracioso. Como ele é gracioso, querido. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, porque estás no céu, vejam que o próprio Senhor Jesus, aqui ele diz: aquele que faz a vontade, ou seja, não adianta somente ter fé, mas precisa executar as obras, como a gente viu lá no vídeo já gravado de Tiago 2. A gente precisa ter obras, porque delas que vem a verdade da fé. A gente não é salvo pelas obras, não, mas a gente é salvo para as boas obras. Então, querido, tenha obras de justiça, tenha obras que deem galardão, porque assim você se regozijará no céu. Tá bem? Quando o Senhor vier. Desculpa, me empolguei aqui, tá bem, querido? Muitos me e aí Jesus, ele continua dizendo: muitos me dirão naquele dia, que ele está se referindo ao último dia, tá, querido? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu vou ler novamente. E então lhes dirá, vou ler o 22 e 23 novamente. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Aqui Jeremias ele está dizendo, né? Tem uma referência aqui de Jeremias. Tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome. Sonhei, sonhei. Até quando
isso, após aí um sonho do coração dos profetas que profetizam um dia, são porém profetas do engano do seu coração. Queridos, muito cuidado com o que você profetiza. Se não está de acordo com a palavra do Senhor, é mentira, é escárnio, né? E aqui o Senhor diz, ó, eu não estou dizendo, o Espírito Santo pode te revelar coisas, pode revelar para qualquer pessoa, mas isso tem que estar de acordo com a palavra, com as escrituras e com a palavra de Deus, ok? E aí Jesus ele vai dizer, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu vou dar um pause e vou fazer duas partes.